Olá, maravilhosas! Espero que se encontrem bem. Começa agora mais um EDAcast, o podcast oficial das empreendedoras do Agora. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever no canal e receber todas as notificações dos nossos bate-papos sobre a realidade da mulher empreendedora. Se você está aqui mais uma vez, gratidão! Aproveita e deixa o seu like, o seu curtir aí nesse episódio. E hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Aonde vive, o que come, né? Onde mora. A gente vai descobrir tudo agora. Se você tem, se você não tem, se você precisa desenvolver. Eu tô com duas profissionais aqui que vai ajudar você nisso. Então, recebendo aqui a maravilhosa Dayana Lima, ou Day. Ela é analista comportamental, terapeuta xamânica e sistêmica. Em seus atendimentos e consultorias e palestras, ela disponibiliza ferramentas de desenvolvimento emocional para que você identifique e quebre os ciclos repetitivos de dependência emocional, seja nos seus relacionamentos pessoais ou profissionais. Siga aí nas redes sociais, aya.mentoria, aya com Y. Seja muito bem-vinda, Dayana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no EDAcast, esse programa maravilhoso para as empreendedoras do agora que querem fazer acontecer os seus sonhos nas suas vidas. E também temos a Lu Rondon, ou a Lu. Ela que é aí formada em psicologia e psicodrama, possui especialização em hipnose aplicada e MBA em gestão de pessoas. Ela é coach, master coach, também é membro da Confraria Socioartística de Mato Grosso do Sul, membro da Academia Feminina de Letras e Artes aqui do MS, autora do livro Motivando Sempre e coautora dos livros Vida, Inspiração dos Guardiões do Farol e Planejamento Estratégico para a Vida, que ela trouxe aqui de presente para mim. Obrigada, Lu. E ela também atua aí como artista visual e suas pinturas estão presentes no livro No Mundo Encantado de Luciana. Siga nas redes sociais lu.rondon. Seja muito bem-vinda. É um prazer, Stephanie, estar aqui para a gente poder ter esse bate-papo, poder contribuir um pouco mais, né, com todas nós mulheres, né, que eu acho que há sempre uma troca e eu acho que esse é o maior objetivo. Perfeito. Bom, e para começar o nosso bate-papo, eu conheço vocês, mas as empreendedoras que estão assistindo ainda não conhecem. Conta aí um pouco, então, dessa trajetória empreendedora, como que virou analista comportamental, como que, né, veio parar aí nesse mundo da inteligência emocional. É uma longa trajetória. Eu sempre gostei muito de me conectar com as pessoas. Isso é da minha personalidade, né? Desde pequena, sempre fui muito conectada a tudo, a natureza, as pessoas, crianças, adultos, sempre fui muito curiosa. E essa trajetória, para eu chegar aqui onde eu cheguei como analista, ela passou por algumas fases que eu acho que tem um início ali na minha adolescência. Eu fui bailarina por muitos anos, né? Fui bailarina do Corpo de Dança da Maré, sou carioca, né? Então, estou aqui no Mato Grosso do Sul tem 2 anos. Mas lá, quando era mais jovem, com 12 para 13 anos, eu comecei a dançar com o Ivaldo Bertazzo e ele tinha uma linguagem muito diferente do corpo, né? Ele já vinha de escolas não tradicionais, apesar de ter sido também bailarina. E eu comecei a conhecer um pouquinho da filosofia do oriental, né? Sair um pouquinho do ocidentalismo. Então, nessa filosofia oriental, corpo, mente e espírito é uma coisa só, né? Se tornam uma coisa só. E eu comecei a ter uma perspectiva de mundo muito diferente quando eu entendi que havia essa conexão corpo, mente e espírito, né? E as próprias danças, né? A gente dançava danças da linguagem contemporânea, não era balé clássico. A gente até dançou um clássico, mas um clássico indiano, que era Kathak, Bharatanatyam, então eram danças tribais, era uma linguagem corporal muito diferente. E com o tempo, quando eu fui ficando um pouquinho mais jovem dançando, eu entendi que eu não queria muito aquele mundo do palco. Gostava muito, mas eu gostava muito de ver como aquilo acontecia.
né? Então eu parei de dançar, cheguei a entrar na faculdade de dança, né? Fiz licenciatura. E eu falei assim, eu vou pro backstage, eu quero conhecer a produção. Eu já ficava ligada na produção, porque eu sempre fui muito curiosa com tudo, desde pequena, né? E fui para logo que eu troquei de faculdade, de uma particular que existia no Rio para a UFRJ, eu tive minha primeira experiência em 2005 com backstage. E comecei a ver como fazia aquilo tudo acontecer. E aí, chegou em 2008, eu casei, foi meu primeiro casamento, começou a ideia de ter filhos, né? E eu falei, nossa, eu sempre gostei muito de estar com as pessoas, me conectar, sempre gostei muito de criança. Vou começar a estudar sobre infância, sobre como a mentalidade se forma, né? Eu queria conhecer tudo sobre esse mundo, eu queria ser uma mãe maravilhosa. Eu não fui criada com os meus pais, então isso impactou muito, né? Eu fui criada por uma tia, irmã do meu pai. E aí, como eu poderia dar uma criação diferente, uma educação diferente para esse filho? Em 2011, eu comecei, então, a estudar sobre a primeira infância. Depois eu comecei a estudar sobre maternagem, sobre amamentação. Até que em 2016, eu tive a maior experiência de vida na minha profissão, que até então, né? Lá na produção, quando eu comecei em 2005. Em 2016, eu fiz as Olimpíadas, lá no Rio de Janeiro. E entendi que realmente, assim, ali eu não teria um trabalho muito melhor do que aquele. Foi o melhor trabalho da minha vida. E eu ainda produzia, logo depois que fiz a minha última produção no Rio de Janeiro. E eu comecei a realmente me dedicar mais a estudar sobre mentalidade, sobre personalidades, né? Então, fiz também um curso em 2017 para 2018. Eu fui me formar como doula na Fiocruz, né, do Rio de Janeiro, na faculdade, na Escola Técnica Joaquim Venâncio. E foi uma experiência muito maravilhosa. A partir dali eu conheci o Corpo Explica, né, também com os traços de caráter. Acompanho o meu mentor desde então, desde 2018, que é o Elton Euler. Estudo sobre dependência emocional, porque faço parte do grupo de permissão superior, ao GPS. E dentro das minhas mentorias de inteligência emocional, de análise comportamental, eu fui desenvolvendo ferramentas em paralelo a tudo que eu trabalhava sobre mim, sobre a minha mentalidade, né? Sobre a minha forma de se comportar, sobre as minhas respostas às situações da vida. Porque eu percebi que estudando sobre educação positiva, estudando sobre comunicação não violenta, né? Enfim, fui estudando várias outras coisas dentro da área de comportamento e também a experiência que eu tive com a constelação familiar, eu entendia que tinha muitas coisas num ser humano para se olhar, para entender de fato quem é essa pessoa. E aí, juntando acho que todas essas áreas, hoje eu criei uma metodologia de trabalho, né? Hoje eu sou especialista em dependência emocional, porque nessa trajetória eu me inspirei a mudar a minha versão. E eu acho que um mentor, um psicólogo ou um terapeuta, ele precisa ser coerente ao que ele ensina, juntamente ao que ele vive. Então, acho que todas as transformações que eu passei de vida, dentro dos relacionamentos, dentro dos meus trabalhos, todas as decisões que eu tomei, sempre teve muito essa preocupação dessa coerência. Então, tudo que eu aprendi e tudo que eu aprendo eu vivo. E tem muitos detalhes para falar, né? Mas dei um resumão aí que eu acho que já começa a entender, né, um pouquinho da minha trajetória, se fazer entender, porque realmente quando eu entendi que corpo, mente e espírito, eles caminhavam juntos, né? Sou eu corpo e não meu corpo. Eu sou esse todo, né? E me conecto a tudo, como sempre fui muito conectada. Falar de personalidade, de mentalidade, é muito além de técnicas de produtividade, né? Acho que existem outros olhares para a vida, para a gente de fato entender para onde a gente vai e por que a gente vai, né? Livre da dependência emocional, entendendo quem verdadeiramente somos, quem somos nós na nossa essência. Então, é isso que eu posso te dizer até o momento. Já é bastante coisa. E você, Lu, quem é a Luciana? Como que ela chegou nesse momento atual? Pois é, eu sou aqui de Campo Grande. Teve uma época que eu morei no Rio quando criança também, foi uma fase familiar que nós tivemos que passar. E tem muitos familiares no Rio, amo o Rio de Janeiro, que legal você estar aqui, né? E, bom, enfim, eu sempre gostei muito também de ouvir as pessoas. Às vezes você talvez até você tenha reparado, em alguns grupos, por exemplo,
eu fico quieta, mas não é porque eu fico observando. Esses dias atrás, uma colega falou assim, Luciana, parece que você observa, assim, eu falei, não, eu só estou escutando, né? Eu não sou muito falante, mas é o meu temperamento, é o meu jeitão, vamos dizer, né? E aí, então, eu sempre gostei. E eu me lembro, na adolescência, que às vezes eu participei muito de grupos jovens, grupos na igreja, e sempre estava ali, né, envolvida. E aí eu lembro que eu chegava às vezes na igreja, assim, à tarde, sozinha, para fazer uma oração. Eu via alguém sentado no banco, isso sem formar, né? Sem ainda ser formada em psicologia. Eu chegava, às vezes a pessoa estava meio chorando, meio quietinha, assim, eu sentava assim do lado e falava assim, você quer conversar? E tive algumas experiências assim. E tive algumas experiências bem importantes. Bom, então eu sempre gostei de poder ajudar, de estar próxima, né? A psicologia, ela entrou na minha vida, acho que também por uma necessidade, uma busca também de me compreender mais, né? Porque falava assim, eu vou fazer faculdade de psicologia, eu vou me conhecer. Na verdade, é uma faculdade, né? E para nós nos conhecermos mais é um processo, né? Um processo que não é na faculdade, mas é no atendimento, né? Nessa busca. Sim. E aí, então, resolvi fazer a psicologia. Na verdade, eu não sabia muito bem o que era psicologia, mas eu só entendi assim, é um lugar onde eu vou me compreender mais, onde eu vou ser mais feliz, enfim, e vou poder ajudar as pessoas. Era um pouco imatura ainda, né? Mas fui, e fui me encantando cada vez mais. Só que era uma psicologia bem clássica, né, na universidade, e aí eu falava assim, parece que, para mim, né, tá faltando alguma coisa, e sempre falta, né, porque a gente está em constante aprendizado. Até que um dia eu cheguei num shopping aqui, que é o Marrakech, e eu me lembro que tinha uma livraria, eu já na faculdade, tinha uma livraria, eu sei, fui passear, subi e vi, e tinha pregado assim, no mural, psicodrama. Aí começou a explicar corpo, a arte, o drama, a psicologia e o teatro, né? Aquilo me chamou a atenção, porque o psicodrama é uma metodologia, um método que também trabalha com todas essas áreas. Eu falei, eu vou fazer. Eu fiquei assim, apaixonada, fui buscar. Falei, acho que é alguma coisa ligada à arte que me despertou. E aí, então, procurei e fiquei encantada. E aí, então, eu resolvi fazer o psicodrama junto, que é uma formação à parte. Eles me aceitaram na época, né, porque eu ainda estava cursando. E foi maravilhosa a experiência. Ali eu pude me soltar um pouquinho mais. Então, acho assim, o que estava faltando veio ajudar, né, nessa expressão maior do meu ser. E aí as coisas foram caminhando e aí comecei os meus atendimentos individuais quando formada, mas sempre buscando grupos, palestras na igreja, pastoral, e as coisas foram caminhando. Até que teve um momento que eu falei assim, eu gosto mesmo de trabalhar com grupos, mais ainda, né? E eu gosto de poder levar a arte de alguma forma. E aí eu comecei a ir para as empresas, que é o meu foco principal, que foi também, né? E ali eu comecei a realizar palestras motivacionais. Me inspirei muito numa grande palestrante renomada, Leila Navarro. Um dia, ainda, porque eu nunca tinha saído assim de Campo Grande só para congressos de psicologia, coisa bem acadêmica. E aí eu me lembro, já estava casada, mas também recém-formada, e estava lá naquele computadorzinho ainda antigo, não sei o que, e eu não sei como eu vi aquilo, como chegou até mim.
eu vi uma propaganda, assim, um folder, né? Palestra, não, era um workshop Talento para Ser Feliz. Aquilo me chamou a atenção, eu nem sabia quem que era Leila Navarro. E aquilo eu comecei a ver os tópicos e eu falei assim, gente, eu quero, mas foi um chamado, e fui para esse workshop em São Paulo. Foi minha primeira viagem, assim, diferenciada dessa parte mais acadêmica. Chegando lá, eu vi toda aquela performance de Leila Navarro. E eu lembro que ela entrou descalça, e entrou com bual, e entrou com boneco. Eu olhei aquilo assim, porque eu nem sabia que ia ser tudo isso, né? Olhei e ficava assim. E ali então eu me inspirei demais. Quando eu retornei, já retornei decidida em fazer um movimento mais motivacional, contratei ator, e a gente começou a fazer, aí fizemos um workshop, e foram alguns workshops, que se chama Sob um Novo Olhar, e a coisa foi rolando, e dali em diante, eu acabei também buscando a minha identidade, né? No começo, lógico que a gente meio que se espelha, né? E foi até que, então, eu achei minha cartola como, vamos dizer que é uma âncora, né? Então, eu sempre entro com a cartola nas palestras. Então, esse lado artístico me tocou muito, mas também sempre procurando ouvir as pessoas, dar os treinamentos, e fui instrutora também no Sebrae, na parte de atendimento ao cliente, muitos anos. E a minha vida foi assim, até que em algum momento da minha vida, eu já estava começando a viajar bastante, buscando, né, a minha melhoria, vamos dizer, meu desenvolvimento como palestrante, e até que então eu dei uma freada quando eu vi que cada viagem que eu fazia era filho chorando, era a filha pré-adolescente, o marido tendo que administrar, e ele foi e é um super apoiador, assim, nossa, eu só tenho a agradecer. E aí eu parei. Aí eu meio que rompi, foi um momento muito difícil, e aí eu fui recuando. Sabe quando você vai recuando? É uma coisa assim que, não é que eu tinha consciência, me doía, eram emoções muito fortes, até que eu falei assim, aí eu fui ficando mais em casa, do lar. Fazia, logicamente, algumas coisas, mas dei uma freada. Isso foi muito bom, foi uma escolha, mas também foi frustrante, por outro lado, porque você também rompe um processo que você estava passando, né? E aí eu volto com a área do empreendedorismo, e acabei, então, aluguei uma sala numa linda livraria aqui, que hoje não tem mais, que era a Livraria Leparoli, aqui de Campo Grande, né? E aí eu aluguei aquela sala e falei, vou retomar. Aí comecei a fazer uns pequenos grupos, umas rodas, de repente, isso foi em junho. Em novembro eu estava comprando a livraria. E foi uma coisa completamente fora do que eu, né, já estava habituada. Então foi um aprendizado. Durou 2 anos a minha gestão. E aí, então, eu resolvi fechar. Fechei em novembro. Em março começa a pandemia. E tá tudo bem. E foi uma linda jornada. E aí eu estou retomando, né, novamente com a minha área. Então, estou aqui. Sempre fui dos grupos, gosto muito dos networks, eu gosto de pessoas também, viu? É bom, né? Eu adoro pessoas. Eu tô admirada que eu tô com 2 artistas aqui, né? Pois é, olha só. Sim. Eu tô com uma bailarina e com uma artista visual. Ainda tem esse lado depois, né? A gente já vai falar disso. Então, agora, para entrar, né, no nosso bate-papo aí sobre inteligência emocional, eu queria saber das duas, então, como que a gente pode colocar aí a relação entre saúde emocional e sucesso empresarial? Hoje eu trago as mentorias de inteligência emocional para o ramo dos negócios, né? Porque quando a gente fala de negócios, a gente está falando de uma ponte para realizar sonhos pessoais também, né? Tudo que a gente traz
como trabalho dentro do empreendedorismo, obviamente tem como um dos objetivos realizar sonhos. E nós somos quem somos em todos os ambientes, né? E nosso trabalho, ele precisa ter o melhor da gente, a nossa melhor versão, né? Então, quando a gente fala de saúde emocional e negócios, a gente vai falar sobre como eu tenho visto o mundo, como eu tenho tomado as minhas decisões, a partir de qual relação e de quais relações eu sou influenciada para essas relações. E se você, de fato, não estiver num ambiente e rodeado de relações que sejam pessoas que te impulsionem a realizar o que você precisa realizar, e não precisa ser bom, só precisa ser feito, fica bem difícil você ter um negócio saudável, né? Então, antes de tudo, saúde emocional, ela precisa partir da qualidade dos relacionamentos que você traz para você. Na tua família, nos teus negócios, né? De sócios, amigos e o tipo de empresa que você está construindo. E os seus objetivos, que precisam passar sempre, antes de tudo, por quem você é, né? E quando a gente vai falar de identidade, a gente vai precisar entender que a minha identidade, quem eu sou, reflete nos meus negócios. Então, a sua saúde emocional, ela está totalmente ligada à saúde dos seus negócios, né? E por isso o autoconhecimento é tão importante, por isso o processo terapêutico é tão importante, por isso o autocuidado é tão importante, porque ser quem você só vai refletir em como os seus negócios serão, em como esse negócio vai caminhar. Então, essa é a grande chave, vamos dizer, do sucesso. E também, nesse processo, né, de saúde mental e negócios, é muito importante podermos observar e ver quais são as perspectivas desse cliente, dessa pessoa, né? Se realmente, você falou no início da sua apresentação, a coerência, qual é a sua escolha, o porquê, o para quê. Então, é muito importante trabalhar esse propósito de vida, de perspectiva, de significado, de sentido de vida, para que realmente isso possa refletir nos negócios de uma forma vibrante, né? Porque quanto mais você estiver centrado, sabendo, né, o que você deseja, e não é uma tarefa fácil, é muito difícil. Às vezes a gente tem que ousar mesmo, você falou, tem que ser feito. Mas você também saber o que você quer fazer, isso aí ajuda demais no processo. Então, a saúde emocional, a saúde mental, ela tem que ser bem cuidada mesmo. E muitas vezes nós negligenciamos, deixamos de lado, porque às vezes nós pensamos só no resultado financeiro, que é importantíssimo, claro, é o resultado do que a gente espera, mas existe um ser, e esse ser tem que ser bem cuidado, tem que ser observado, tem que ver quais são as dores, quais são as emoções que estão te levando a essa perspectiva de trabalho e negócio. Inclusive, isso norteia a escolha dos clientes que você quer ter, né? Porque o resultado não é só... O resultado, para que você alcance o seu resultado, né? Dentro desse, até esse resultado chegar, existe um processo dentro de tudo isso. E o processo justamente está em como você vai fazer isso, para quem você vai fazer isso, quem são as pessoas que você tem atendido. Isso nos ajuda muito a dificuldade que o empreendedor tem, a gente tem enquanto pessoa do falar não, né? De saber escolher os nossos clientes, porque sim, não é porque eu presto um serviço que eu presto esse serviço para todo e qualquer tipo de cliente. Eu preciso entender também quem é o meu perfil de cliente, né? Quem são essas pessoas que chegam até mim, e se o que eu faço dentro da minha identidade, da identidade do meu negócio, corresponde, né? Vai corresponder àquela expectativa. Então, ter esse alinhamento de intenções, o alinhamento de expectativas também traz esse resultado, a chance do sucesso. Porque muitas das vezes você só pelo dinheiro, pelo resultado financeiro, você quer fazer 1000 coisas. E essas 1000 coisas acabam te distanciando de quem verdadeiramente você é e o que você está buscando com o seu negócio, né? E aí, muitas vezes, o que nós temos deparado com tantos empreendedores, né, com um grau de ansiedade altíssimo e depressão. Infelizmente. E então, tudo isso tem que ser bem cuidado, né? Porque muitas vezes o negócio até está indo bem, porque né, você focou, você, né, escolheu um negócio
rentável, que oferece, supre, né, necessidade de muitos que vão até você, mas, e realmente, como é que essa pessoa está? Porque nós temos a roda da vida, né? E às vezes nós estamos só focados em uma determinada, vamos dizer, fatia da nossa vida e deixamos outras que também são importantes. E aí vai tendo esse desequilíbrio. Então, a busca da inteligência emocional é muito importante. Dai, como que a inteligência emocional pode impactar a forma como líderes gerenciam suas equipes? Muito interessante essa pergunta, porque há uns 2 anos, antes de eu me mudar para cá, para Campo Grande, eu já tinha, né, prospectado que eu trabalharia com empresas. E da mesma forma que quando você trabalha com empresas, você precisa começar pelos líderes, né? No atendimento a famílias, e você vai atender crianças, você tem que atender os pais. Porque a criança é um reflexo dessa criação, dessa liderança, né? Os funcionários de uma empresa é o reflexo dessa liderança. Então, a inteligência emocional em um líder, ela é fundamental para o gerenciamento emocional de uma equipe. A gente, já de um tempo para cá, esse termo recursos humanos, né, de falar que pessoas são recursos, ele vem caindo, porque a gente vai entender pessoas hoje como pessoas, né, não recursos. Então, um líder com inteligência emocional, ele consegue gerenciar uma equipe entendendo que cada um tem uma forma de funcionar. Ele vai entender que cada um desenvolve uma habilidade e ele vai conseguir, ao invés de encontrar os conflitos entre os funcionários, aonde eles podem se complementar naquela tarefa que é necessária para uma empresa cumprir uma meta, né? Entender que em algum momento aquela pessoa que está destinada para uma área, ela tem mais habilidade para uma outra área, né? A gente vai começar a identificar com a inteligência emocional da liderança, né? Primeiro, como esse líder está, né? Como pessoa, né? Como ele tem refletido a sua personalidade e as suas habilidades dentro dessa gestão dessa equipe, e como essa equipe também está enxergando esse líder, né? Porque muitas vezes quando o líder está desmotivado, ou quando ele está passando por uma autodesmoralização, quando a gente começa a sentir aquela síndrome do impostor, né? Achando que a gente não merece, ou que a gente não é capaz de fazer aquele trabalho, de liderar aquela equipe, a equipe ela sente isso, né? E o caminho desse trabalho ele acaba desandando um pouco. Então, olhar para os líderes e desenvolver a inteligência emocional em um líder é fundamental para que todo o processo, né, toda aquela cadeia, vamos dizer assim, de processos que vão a partir do líder, seja concluída, seja processada com maior cuidado e com uma visão mais expandida sobre as possibilidades de cumprir aquela meta. Porque muitas das vezes a gente se apega a umas ideias erradas de que uma meta a gente tem que cumprir de uma forma, de um jeito, naquele prazo. Só que quando a gente começa a olhar para o líder como pessoa e como ele gerencia quem são essas pessoas, a gente vai entender que aquilo pode ser feito de muitas outras formas. E a gente começa a entender que ali existe uma comunidade de pessoas que estão buscando um resultado. E que esse processo pode ser feito de várias formas. Então, é fundamental que a gente comece nos trabalhos com a empresa, com os donos, proprietários, com sócios, depois com gerentes, né? A gente pensar que de cima para baixo, né, e não vamos dizer assim, da linha final dessa produção dessa empresa, é que a gente precisa começar esse trabalho. Esse trabalho ele começa pela liderança. Eu já conheci estabelecimentos onde de fato, a forma do dono daquele negócio lidar e olhar para aquele negócio era exatamente como os funcionários tratavam aquele lugar, e aquele lugar onde recebiam principalmente o fator principal do negócio, que faz o negócio andar, que são os clientes, né? Então, a forma como o dono trata esse negócio é a mesma forma que os funcionários ali da ponta vão tratar esses clientes que chegam para comprar esse negócio, para comprar essa ideia, né? Então, o buraco ele não é mais embaixo, ele é mais em cima. Ele está bem lá em cima. Hoje, eu tive uma experiência também vindo para cá, e porque meu dia hoje foi meio corrido, aí lógico que eu parei, né, num salão também para poder prestigiar aqui, né? Mas assim, antes eu parei para fazer um lanche, que nem deu tempo para ir para casa. E aí, então, eu cheguei no local e, sabe, nem um sorriso no rosto, né, aquelas carinhas, né,
fechadinhas e tal, e eu, de verdade, eu me senti mal, me senti bem mal. E aí eu pedi um suco de laranja, ok. Aí veio um suco de laranja bem forte. Aí eu falei assim, você tem um pouquinho de água do filtro só para eu misturar? Aí ela falou, não temos filtro. Aí eu falei, sério? Ela falou assim, nossa. Ela falou, você quer que eu bato? Eu falei, não, deixa. Aí tomei o suco, né, natural mesmo. E aí eu fiquei assim, mas olha o detalhe, gente. Aí eu falei assim, mas é tão importante ter um filtro para vocês? Ela falou assim, mas a gente já pediu, mas faz tempo, mas o chefe não... Quer dizer, água, gente, água filtrada é o mínimo que... Qualquer lugar. Uma empresa pode oferecer, e ainda mais num estabelecimento de alimentos. Não só para os clientes, mas para os clientes internos, que são os colaboradores. É saúde, né? É a saúde, enfim. Mas isso assim, eu fiquei e falei... raramente eu tomo suco assim, porque a gente, né? Mas são coisas assim sérias, né? Que você vê, olha o detalhe. Uhum. E isso tudo a gente pode tentar ajudar falando, né? Então, realmente, a liderança ela tem que ser trabalhada e ela tem que saber realmente todas essas etapas, porque às vezes o líder nem sabe, né? Realmente, por onde eu vou, o que eu faço. Então, realmente, é um trabalho que tem que ser realmente muito desenvolvido, né? Lu, fala pra gente, eu sei que você tem uma linha de trabalho, né, com a psicologia positiva, então como que ela pode ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional voltada para os negócios? A psicologia positiva, ela trabalha o que de melhor nós temos, né? As nossas competências, os nossos talentos, que é muito bom, né, passar por um perfil também, tudo agrega para a gente né, esse autoconhecimento. Então, a psicologia positiva, você vai até depois entrar um pouquinho mais nesse assunto sobre virtudes, mas ela vem mostrar para as pessoas o que de bom elas podem desenvolver, quais as forças que ela pode desenvolver para suprir, ou melhor, tá aqui, vamos dizer que existe uma balança. E essa balança há um desequilíbrio muito grande das emoções negativas e as emoções positivas. E dependendo da nossa personalidade, do nosso jeito, da nossa autoconsciência e como nós sentimos e alimentamos essas emoções que muitas vezes é negativa, por várias questões da vida, né? Frustrações, medos, angústias, raiva, inveja, ciúme doentio, enfim, são emoções do ser humano que a gente tem o quê? Que saber equilibrar. Então, a psicologia positiva, ela vem por aqui, para mostrar que existem as emoções positivas, para mostrar que existem as virtudes e que cada uma das virtudes, ela tem as suas próprias forças, e é nas forças que a gente tem que trabalhar. E é isso que a psicologia positiva vem fazendo. Existem ferramentas, existe o bate-papo, existe a conversa, existem algumas ferramentas escritas. Então, é esse o trabalho que eu venho desenvolvendo. Bacana. E aí, empreendedora, nesse pequeno bate-papo que a gente teve aqui inicial sobre inteligência emocional, você já teve algum insight? Virou já alguma chavinha aí na sua cabeça? Então, aproveita e comenta agora aí, deixa nos comentários qual foi a chavinha que virou, que essas maravilhosas vão olhar lá depois os comentários e vão responder o que você tiver deixado aí. Pode ser pergunta ou só uma chavinha que realmente virou nesse momento. E eu queria saber agora das duas, assim, qual que é a importância, né, do autoconhecimento nesse desenvolvimento de uma liderança emocionalmente inteligente? Tá. Eu sempre trago para os meus alunos, né, mentorados, pacientes, que o autoconhecimento não é só sobre o que a gente sabe, né, da gente, mas é o que a gente faz com o que a gente sabe sobre a gente, né? Então,
a gente sempre vai voltar à tecla da identidade, né? A gente sempre vai partir do ser dentro da sua essência, sobre quem ele é, sobre o que ele sabe sobre si e o que ele faz com isso que ele sabe. Por quê? Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Eu sei que eu sou uma pessoa muito sensível. Então, sabendo que eu sou uma pessoa muito sensível a determinados assuntos, eu tendo a me expor mais ou menos em determinadas situações e assuntos, porque eu sei que aquilo ali para mim é algo difícil, né? Então, quando a gente desenvolve o autoconhecimento numa liderança, para que essa liderança ela tenha uma inteligência emocional para com a sua equipe, a gente vai entender realmente aonde estão as nossas dificuldades, aonde estão as nossas virtudes, as nossas habilidades, e quais são as ferramentas que eu preciso para complementar o meu trabalho. Por quê? Eu não dou conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo numa liderança. E muitas das vezes, quando esse líder entende que existe um processo a ser realizado junto com a equipe, e que naquele processo ele possa ter uma necessidade de desenvolver uma habilidade para que aquele projeto se realize, eu acho que com esse autoconhecimento, ele consegue ter um suporte, buscar esse suporte da empresa, né? Olha, eu preciso desenvolver isso, eu preciso de apoio para a gente realizar isso aqui eu não sei exatamente como eu realizo, tem algum curso que eu possa me especializar, tem algum tipo de assessoria, de consultoria que a gente possa contratar para que eu também possa aprender para gerir essa equipe. Então eu acho que quando o líder ele tem esse trabalho, né, essa busca do autoconhecimento para esse desenvolvimento da inteligência emocional, ele é capaz de lidar de forma mais leve sobre as suas habilidades e suas inabilidades, sem aquela cobrança excessiva, sem a culpa, sem a ideia de que ele tem que dar conta de tudo porque ele está naquela função e ele é pago para aquilo. Nós não somos capazes de lidar com tudo e de dar conta de tudo. E eu acho que com esse caminho do autoconhecimento, a gente consegue entender até como nós, profissionais, indivíduos, né, podemos nos desenvolver melhor dentro da área que a gente atua. Então, é muito importante entender as nossas aptidões, né, mas é muito importante também a gente entender as nossas inabilidades, porque quando a gente se conecta também às nossas inabilidades, a gente tem a chance de se desenvolver melhor naquele assunto. Eu sempre falo assim, se a gente não sabe qual é a doença, a gente não sabe qual é o remédio. E a gente também não sabe como que a gente consegue se precaver para que isso não aconteça, para que né? Então, é uma política de prevenção, né? Quando a gente desenvolve o autoconhecimento e a inteligência emocional, a gente desenvolve essa política de prevenção, de entender aonde eu sou muito forte, aonde eu preciso me desenvolver, aonde de fato eu não sei e preciso adquirir essa habilidade, ou se eu não tenho a possibilidade de realizar isso, quem na empresa pode fazer e o que a empresa pode fazer para que a minha liderança possa se desenvolver melhor, né, a cada dia. Eu acredito dessa forma. Também. E eu acho que um outro fato que eu acho que os líderes precisam prestar atenção e que eu acho que esse processo do autoconhecimento ele é muito importante é porque enquanto ser humano, não só em relação ao cargo de liderança, né? Ao estar líder, você precisa ter alguém para você poder desabafar, para você trabalhar, para você chorar, para você rir, para você ver perspectivas. Então, quanto mais esse líder se trabalhar, ele vai poder chegar perto, né, dos seus liderados, de uma forma mais leve mesmo, porque eu vou falar assim, puxa, eu não vou misturar, hoje eu briguei em casa, o filho está com problema, não é que ele não vá levar, nós somos seres humanos, que isso, eu não sou um robô, vou separar isso de forma alguma, mas você vai poder chegar de uma forma que você não vai descarregar, entendeu? E aí, por isso que é importante essa busca do processo também até, quem sabe, de uma terapia, sim, né? De ter uma pessoa, um mentor, que ele possa poder também trocar, falar das suas dificuldades. Sim. É importante você tocar nesse assunto, porque assim,
infelizmente, né, a gente ainda tem esse tabu de que, poxa, terapia é para quem tem um TDAH, terapia é para quem tem algum transtorno psicológico. E não, terapia é para todos nós, né? Todos nós temos problemas diários. Então, poxa, hoje, sei lá, deu um problema no meu carro e isso talvez me desestabilize de uma forma que eu não vou saber lidar sozinha. Então é importante, talvez, ali, não nesse dia, mas naquela semana, eu conseguir chegar no meu terapeuta e falar, poxa, nossa, sabe, na terça-feira quebrou meu carro e eu perdi totalmente, não consegui trabalhar, não consegui ser tão produtiva, porque eu fiquei muito preocupada, porque às vezes quebrou, poxa, mas foi um acidente, poxa, foi um susto, tem um impacto psicológico. E tantas outras coisas que acontecem diariamente com a gente que nos afetam de alguma forma. Então, poxa, como eu vou responder um cliente que me liga, ou às vezes, poxa, minha mãe tá me ligando, aí eu já dou uma má resposta, mas não tem nada a ver com ela, é só porque o meu carro quebrou. Mas naquele momento, se eu não tiver essa inteligência emocional, como que eu vou lidar com todas as outras situações que eu preciso lidar, né, no dia a dia? E aí, sobre identificação de padrões emocionais, Dai, como que a gente pode fazer essa identificação nos relacionamentos pessoais e principalmente aí nos profissionais, padrões emocionais prejudiciais? Uhum. Eu vou pegar um gancho um pouquinho antes do que você estava falando, que você pegou dela, que é justamente a gente entender que a terapia, né, o processo terapêutico, ou o processo de análise, ou uma mentoria, seja o que for, ela nos traz essas ferramentas para que a gente possa, no dia a dia, lidar com as nossas questões. E esses processos que a gente precisa olhar para isso com um pouquinho mais de carinho, e eu acho que no momento pós-pandêmico isso ficou mais evidenciado, né? Do quanto a gente precisa olhar para dentro. Terapia, de uma forma geral, é igual tomar banho. É uma limpeza emocional, né? A gente precisa ter essa reciclagem, né? A limpar esses pensamentos, a limpar essas emoções, a trazer mais clareza para as coisas que estão acontecendo. Às vezes é isso que a Stephanie falou. Naquele dia eu me desestabilizei muito e não consegui dar conta do restante do meu dia porque o meu carro quebrou. E aí eu já dou uma resposta e eu não sei por que eu parei, por que esse meu rendimento diminuiu, foi só o carro que quebrou, eu vou consertar. Mas às vezes você tá com um problema na família, onde o seu filho está doente, você precisava do carro no outro dia para você poder levar para o médico, ou naquele momento você precisou fazer um investimento ali na família ou no negócio e que o carro não estava planejado para ter um gasto naquele momento. Então a gente vai sempre identificar. Eu sempre trago um ensinamento que eu tenho aqui do meu mentor, né, do Elton, que ele ensinou no áudio diário dele, e eu trago isso como ferramenta hoje para os meus atendimentos também, que são os insights que ele nos dá, né? Que é qual é o problema do problema, né? Então, quando eu tenho um problema, e esse problema me gera comportamentos, atitudes, emoções que são aparentemente disfuncionais, eu preciso dar alguns passos para trás para entender qual foi o problema que eu tive antes, que eu estava tendo, ou que eu estou tendo antes, para acontecer aquele problema que está ali na minha frente. Então, sempre existe um problema atrás daquele problema que você está vendo. E a partir dessa perspectiva, de olhar, de dar esse passinho para trás, é que a gente vai começar a entender como é que eu estou diante das minhas relações. Como eu falo de dependência emocional, e a gente fala de padrões que se retroalimentam, né? Padrões de relacionamentos que muitas das vezes eles só acontecem entre você e eu, e já entre eu e a Lu é de uma outra forma. A gente vai entender que toda vez que eu saio do meu foco, que é da minha vida, e do que eu preciso fazer para o meu crescimento, eu estou desenvolvendo em alguma situação ou em alguma relação uma dependência emocional. Então, identificar um padrão ruim, um padrão difícil, né, comportamental, tem a ver em descobrir como é que está a qualidade das suas relações, mas antes de tudo, como é que você está se portando diante das relações que estão ao seu redor. A gente tem aquela frase famosa do você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você, né? Quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Talvez você esteja no mundo de negócios, talvez você esteja no mundo relacional, talvez você esteja frequentando ambientes que eles não são mais coerentes ao plano de vida que você tem construído para você. Onde eles não são mais coerentes ao momento em que você parou e entendeu que você queria uma vida diferente. E aí você começa a entender que parece que as coisas entram num ciclo repetitivo e que você
continua naquele padrão de comportamento e que aquelas coisas que você já não queria mais que acontecessem continuam acontecendo. Por quê? Porque você não está mudando as suas referências, você não está mudando a sua forma de decidir, você não está mudando a sua forma de responder, às vezes, a uma situação que recorrentemente acontece. Então, identificar um padrão nocivo tem a ver em, eu estou coerente com o que eu quero, e os meus ambientes são coerentes, as minhas relações são coerentes a construir o que eu quero. Então, você vai perceber que os ciclos repetitivos e os padrões de comportamento repetitivos vão estar sempre trazendo você numa dívida emocional onde te faz se manter no lugar que você está. Então, se você começa a perceber que você não sai do lugar que você está, isso não tem a ver com as pessoas serem mais, não tem a ver com o ambiente ser ruim, tem a ver com você não estar mudando sua expectativa e perspectiva de futuro. Tem a ver com uma dependência emocional que te segura numa relação do passado, numa dívida emocional. Ela começa a te trazer uma sensação de culpa, uma sensação de dívida, né? E as frustrações começam a acontecer, os distúrbios de ansiedade começam a acontecer, porque nós temos como um dos vamos dizer assim, dos aspectos da nossa neurológicos, a ansiedade. A ansiedade, ela é algo bom, ela é algo humano, faz parte. O distúrbio dela, né, que é o difícil. Ou você vai entender que você vai entrar numa situação de burnout, né, onde você acha que você tem que dar conta de tudo e de todos. E para onde você quer ir, para o que você quer fazer, nem todo mundo vai, né? Às vezes você vai junto. Então, esses padrões de comportamento, esses padrões emocionais, eles vão se identificar dentro das relações e dos ambientes que você frequenta, se eles não estiverem coerentes ao caminho que você está percorrendo. E aí você trava, você começa a procrastinar, né? Então, toda vez que você travar, que você começar a procrastinar, que você começar a sentir medo, e não o medo bom do fazer algo bom, importante, mas o medo de desagradar, você vai tender a repetir padrões e a comportamentos ruins e nocivos para o seu crescimento emocional e financeiro também, que tem a ver com seus negócios. Verdade. Quando nós não conseguimos romper, né? Quando nós não conseguimos romper aquilo que já não dá mais, não cabe mais. E por conta de valores e de crenças, e aí a coisa vai complicando. Porque você acha que você não pode se desfazer daquela crença, né? Você aprendeu daquele jeito, tem que ser assim. Porque pode eu ser nascer assim, eu crescer assim, Gabriela. Você falou de Gabriela. É a questão da culpa, né? Como se fosse um abandono, né? E a vida, às vezes, está chamando a gente, né? Ei, faz um convite, né? Faz um movimento, né? Olha, o mundo está aí, no mundo no sentido, né? Olha, amplia sua visão, expande. Sim. E aí a gente fica ali. Então, isso aí reflete bastante, né? Lu, eu sei, assim, que dentro do seu trabalho, você tem levado, assim, vamos dizer, de uma forma mais educativa sobre as virtudes. Fala pra gente como que é exatamente o desenvolvimento aí dessa sua linha. Eu senti, não faz muito tempo, eu já trabalhava com as palestras, mas eu senti no meu coração a importância de poder levar para as pessoas o conhecimento que existem as virtudes. E dentro da psicologia positiva, né? Porque virtudes é uma coisa muito ampla. Na Bíblia tem as virtudes, mas eu trouxe mais dentro do estudo da psicologia positiva, que existem 6 grandes virtudes. E cada uma dessas virtudes tem as suas forças de caráter, que nós chamamos. Então, existem 24 forças de caráter que estão linkadas à virtude. Por exemplo, a liderança, que nós estamos falando da liderança, a liderança, ela é uma força. E ela está linkada, sabem aonde? Na virtude da justiça. Interessante, né? Então, eu procurei levar isso. Falei assim, gente, vocês sabiam que existe virtude? Vocês se lembram que nós podemos cada vez mais nos tornarmos virtuosos? Então, eu tenho levado isso. Esse tem sido o meu propósito hoje, de poder levar de uma forma educativa. Gente, existem as virtudes, são essas. Aí a gente abre uma grande roda, conversa. E é esse o trabalho. Que bacana. Bom, mulher empreendedora,
Essas mulheres aqui, maravilhosas, entregaram assim só um pouquinho do que elas sabem. Então eu vou repetir novamente o @ delas nas redes sociais para você ir lá e seguir elas agora para acompanhar todo o conteúdo que elas compartilham por lá, todas as palestras, mentorias, todo o trabalho delas, a agenda delas que é assim, ó, bombadíssima, sempre tem um curso, sempre tem uma palestra para você estar junto com essas duas mulheres maravilhosas. Então segue lá a Daiana Lima, é aya.mentoria, Aya com Y, e a Luciana Rondon é lu.rondon. Segue agora elas nas redes sociais. Então, já encaminhando para o final, gostaria que vocês falassem então aí das mentorias que vocês têm abertas aí com certa recorrência ou atendimentos a empresas que vocês fazem e que tem sempre agendas disponíveis para agendamentos, né? Sim. Hoje eu tenho, agora para 2025 o planejamento vai ser diferente, né? Em 2024 a gente ainda vai ter em outubro a jornada sistêmica do luto, né? Eu acabei de fazer uma formação, um treinamento avançado em luto sistêmico, comecei a me desenvolver nessa área sistêmica como terapeuta sistêmica, né? Então, luto, dinheiro e relacionamento. Agora, em setembro, vai acontecer a primeira turma da Jornada Sistêmica do Dinheiro, provavelmente em novembro, novamente. Eu estou abrindo, né, a agenda agora a partir de setembro também, para empresas que buscam fazer o desenvolvimento das suas equipes, de reconhecer suas habilidades, reorganizar, não somente para as equipes que já estão, mas para contratação, né? Então, usar a análise comportamental para uma contratação, né, no processo seletivo, entender o que você quer para aquele cargo dentro da sua empresa, qual é o perfil de pessoa mais adequada para aquela empresa. Isso é algo que eu vou fazer durante o ano inteiro, né? Esse trabalho mais voltado para as equipes. As mentorias de inteligência emocional, eu estou sempre abrindo, né, não só de inteligência emocional, mas de análise comportamental, na Sejuve, que é na Secretaria de Juventude do município aqui, né, de Campo Grande, no Senac, no Sebrae. Então, sempre que vocês procurarem, quiserem saber, lá no meu @ também vocês vão entender como essas agendas estão funcionando. Em novembro, a gente vai ter um evento muito legal no Senac, né? No Senac Hub Academy, que vai ser de negócios, né? Desenvolvimento de negócios para mulheres, inspirando, fortalecendo, conectando mulheres, né? É algo mais específico. Eu atendo o público tanto feminino quanto masculino, e eu tenho também de forma recorrente mentorias para casais dentro da inteligência emocional. Eu faço os meus atendimentos de consultório, né? E online e presencial também dentro da análise comportamental, tanto para o foco do pessoal, do desenvolvimento pessoal, quanto para o negócio, né? Estou iniciando, vamos dizer assim, agora também uma graduação nova, né, em mediação de conflitos. Eu digo, nossa, mas por que mediação de conflitos? Porque conflitos tem a ver com relação, né? Então, às vezes, a gente consegue entrar em acordos, né, mediante as relações, de forma que a gente consiga resolver muito mais harmônica. Então, daqui a pouquinho, né, a partir do segundo semestre de 2025, isso já vai ser uma ferramenta também, essa mediação de conflitos para empresas dentro da área judicial também. Bacana. E a Lu? Como que eu faço para ter contato aí com seus trabalhos, Lu? Sim, eu trabalho com treinamentos, né? Treinamentos que a gente vai estar trabalhando a questão da inteligência emocional, a comunicação, e tanto workshops menores quanto treinamentos maiores. E o foco principal ainda, eu amo, são as palestras, são os momentos de encontro, são os momentos onde, por exemplo, os empresários gostariam, né, de poder ter esse momento de relaxar, de rir e também de aprender junto. Trago um pouco da arte junto com a palestra, então é uma palestra sempre interativa, não só sou eu que falo, existe todo um trabalho de interação durante a palestra, então eu estou super à disposição, tenho alguns atendimentos individuais e é só me procurar, que a gente pode estar fazendo algo personalizado, né? Que eu acho também que é muito importante. Perfeito. Bom, e para encerrar esse nosso bate-papo, então, qual é a mensagem final que vocês deixam aí sobre inteligência emocional para o sucesso dos negócios para a empreendedora que está assistindo a gente neste momento? Descubra quem você é. Acho que quem você é
Não sobre o que você aprendeu com a sua família, mas quem verdadeiramente você é. Porque quando a gente vai falar de negócio, a gente vai falar de vida adulta. E a vida adulta, ela precisa ser uma vida livre, uma vida plena. Então, dentro da visão sistêmica, a gente diz que a gente vai para a vida. Quando a gente vai para a vida é que a gente vai descobrir o mundo e quem nós somos, a partir daquilo que a gente aprendeu. Então, descobrir a sua identidade, descobrir quem você é, com certeza vai te alinhar muito bem para a família que você quer construir, para os negócios que você quer construir. Acho que esse alinhamento vai ser de forma bem mais assertiva e muito mais realizável, né? E te trazer acho que uma vida diferente da vida que você tem vivido. Acho que descobrir quem verdadeiramente você é, se conectar à sua essência, é a chave do seu negócio, da sua cura e da prosperidade dos seus negócios. Lu? Sim. Se der a chance, a oportunidade de subir mais um degrau a mais na sua vida, expandir sua consciência, né, crescer, né, para essa vida adulta, que o negócio realmente é essa vida adulta, e essa vida adulta ela exige escolhas e você realmente se conhecer e se validar também, eu acho que é muito importante. Caminhe pela vida com o esplendor da sua existência. Ah, perfeito. Gratidão maravilhosa pelo tempo de dedicação comigo e com as nossas empreendedoras que estão nos acompanhando. E gratidão você que acompanhou a gente até aqui, até este momento. Te vejo no próximo episódio.